Bom, olá, me chamo Carlos Felipe e o nosso grupo ficou responsável por apresentar de uma maneira mais detalhada os aspectos e as características do MiniNet Wi-Fi. E o nosso grupo é composto por mim, né, Carlos Felipe, pela Fernanda, pelo Felipe e pelo José Marques. Ok, então o que de fato é o MiniNet Wi-Fi, né? O MiniNet Wi-Fi ele é um fork, né, lá do emulador de rede MiniNet SDN, e ele trouxe, né, funcionalidades a mais, como estações Wi-Fi virtualizadas, pontos de acesso com base nos drives sem fio do Linux. A gente vai ver logo mais à frente, né, um pouco da arquitetura. E isso significa o quê, né? Que o MiniNet Wi-Fi ele acaba estendendo a base do código do MiniNet, né? Só que adicionando e modificando algumas classes e alguns scripts, como mais à frente também eu vou detalhar. Então, o MiniNet ele veio para adicionar essas novas funcionalidades e ainda oferecer suporte, né, a alguns dos recursos normais de emulação SDN do MiniNet padrão. E basicamente ele é muito prático, né? Quando a gente dá um comando sudo mn -Wi-Fi, ele fornece para a gente toda essa arquitetura aqui, né? Com controles, com controladores, com access points, com textos. No MiniNet convencional, ele nos dá um controlador também, né? Porque ele veio com SDN do tipo Overflow, que utiliza o protocolo OpenFlow. Só que ao invés de access point, ele traz, na verdade, ou melhor, ao invés de estações, né, ele traz host, e no lugar de access point ele traz um switch. E basicamente um pouco aqui sobre a arquitetura dele, né? Bom, eu já havia explicado isso presencialmente, mas aqui a gente pode dar uma pincelada aqui por cima. Então, esse aqui são os componentes que fazem parte, né, da arquitetura do MiniNet Wi-Fi. Repare que a arquitetura dele mesmo é só essa daqui, ó. Eu não sei se dá pra ver aí o íconezinho, mas aqui o mouse aqui do meu mouse, ó. Mas é basicamente isso aqui. Essa aqui é a arquitetura do MiniNet Wi-Fi. Porém, para ele ser utilizado, ele bebe, né, de toda a rede de toda a arquitetura de rede do Linux. Então ele traz aqui o módulo MAC 802.11, né, que isso aqui é essencial para poder fazer as emulações e criar as interfaces virtuais. Então a gente tem aqui, né, então o processo de comunicação aqui entre eles ocorre da seguinte forma, né? Então durante aqui a inicialização, esse módulo aqui MAC 802, MAC 802.11 HWSync, ele é chamado, né? Então ele é justamente o responsável pela virtualização das placas de rede Wi-Fi. Então é carregado com o número de interfaces sem fio virtuais, né, necessários para todos os nós aqui previamente definidos pelo usuário. A gente vai ver também isso lá no código. E tudo isso aqui esse kernel space fica localizado no kernel. Então está mais abaixo do nível de usuário, né? Então todos esses recursos aí suportados pelo MAC 802.11, eles são provenientes desse carinha aqui, do MAC 802.11, que é uma espécie de framework, né, que os desenvolvedores usam para poder criar seus próprios drives para dispositivos sem fio baseados no SoftMac. E ainda no espaço, né, aqui, ó, do kernel do sistema operacional tá esse CFG 802.11, né? Esse carinha aqui é justamente uma API de configuração lá da pilha 802.11 do sistema operacional Linux. Então a configuração ela é feita através do netlink aqui, que é esse NL 802.11, que ele vai ter a função de interação entre o espaço de kernel e do usuário. E a partir daqui eu tenho toda a possibilidade de utilizar os utilitários, como o WPA suplicante, né, que é para fazer a parte de autenticação, né, da PA2, da PA3, o IW, que é um
um softwarezinho para manipulação de rede, e o wconfig, que vai trazer as informações quando a gente digita lá no terminal, né, e ele traz algumas informações acerca das nossas interfaces. Repare que aqui, ó, toda a arquitetura do Mininet Wi-Fi, ela utiliza o Off Data Path, né, que advém do protocolo OpenFlow, que por sua vez tem um controle que na verdade, só funciona através desse daemonzinho aqui, ó, que é o host PD. E basicamente é isso, né, sobre a arquitetura. Agora a gente vai lá para monocódigo. Eu estou aqui, na verdade, aqui agora com... Ó, repare que aqui, isso aqui, ó, isso aqui tudo é a minha, digamos, a minha máquina virtual. Então eu tô aqui com VirtualBox e baixei a imagem disponibilizada lá no site Mininet Wi-Fi. E ele já fornece para a gente todo o ferramental para a gente poder utilizar. Então eu abri aqui um terminal, isso aqui não é na minha máquina real, isso aqui é dentro do VirtualBox. Então o primeiro comando que eu dou é sudo mn Wi-Fi. E aqui ele vai trazer para mim duas estações, STA1 e STA2. Vai trazer um access point, né, que é o AP1 aqui. Ele vai configurar os nodes, vai criar a rede, vai adicionar um controlador, né, que por sua vez utiliza o protocolo OpenFlow. E logo aqui abaixo ele adiciona os links. O que é um link? Um link nada mais é que a junção, que a ligação entre dois nós. Então eu tenho aqui um nó STA1 ligado com o AP1, que é o meu access point. O STA2 ligado ao access point também, access point AP1. E tem um C0, que é o meu controlador baseado no OpenFlow. Algumas coisas que a gente pode fazer aqui é mostrar os nodes, né? Então ele mostra lá justamente o access point 1, o controlador C0, a estação 1 e a estação 2. Quando eu digito links, ele vai me mostrar justamente a ligação entre o STA1 com o meu AP1 e o STA2 também com o meu AP1. O que eu posso fazer é pingar, por exemplo, o STA1 ping STA2 menos C3. E aqui ele está pingando normalmente, né? Mostra aqui. O que eu posso fazer também lembrando que essas estações, elas são dispositivos que se conectam a um ponto de acesso, né, por meio de autenticação ou então alguma associação. E esse meu access point, eles também são dispositivos, né, que gerenciam as estações associadas. Então, através do meu controlador, eu vou utilizar o meu access point para justamente fazer esse gerenciamento. Então, ele vai ser virtualizado, né, por meio daquele daemon host PD, né, que eu mostrei agora há pouco. Ó. Esse aqui, ó, é ele que faz justamente todo esse processo. Então, tá aqui, ó, root AP1, meu access point. É ele que vai comandar toda essa galera aqui, STA1 e STA2 no caso, né? Porque esse aqui é a topologia mais simples possível. Ok, o que eu posso fazer mais? Aqui, essa aqui, lembrando, essa é uma topologia padrão, ou seja, a topologia mínima. Então ela vai incluir o access point, como eu já mostrei, o access point de kernel OpenFlow, né, conectado a essas duas estações aí, mais o controlador de referência OpenFlow. Então, eu já pinguei, já fiz aí a primeira operação, né? Pinguei o STA1 com o STA2 aqui por meio desse comando. O que eu posso fazer agora é derrubar, né? Por exemplo, eu posso derrubar a STA1. Então, link AP1 STA1 e dar um down. Quando eu tento pingar agora o STA1 com o STA2, ó, eu não vou conseguir. Ó, deu um problema aqui. Não foi encontrado o destino host, né? Como é que eu faço então para poder levantar novamente o STA1? Então eu dou um link STA1, né? AP1 up. Opa! O que foi que eu fiz aqui, rapaz? Para ir novamente entrando. Eu vou dar um ping aqui. Não está funcionando, né? Agora eu vou dar um up. É porque eu digitei API. Na verdade é AP1. Então link STA1 AP1 up. Beleza. Se eu der um ping novamente agora.
Demora mais um pouquinho para ver se volta. STA1, ping, STA2. Tá. Deixa eu sair aqui novamente. Fish. Suddenly Unify. Beleza, ele criou para mim novamente aqui a topologia. Vou pingar aqui para ver se está funcionando normal. Tá, beleza, está funcionando. Ok. Então eu vou derrubar novamente aqui, ó, com o DAO, né? Então eu estou derrubando o STA1. Derrubei. Agora eu vou novamente pingar. Não vou conseguir. Beleza, não consegui. Então agora eu vou levantar ele novamente. Então eu dou um link STA1 AP1 up. Vou dar um ping agora. Ó, voltou novamente, beleza? Ok, então eu vou abrir agora os terminais, né? STA1 e STA2. E vou fazer uma coisa interessante aqui, ó, para a gente entender como é que funciona o SDN. Ó, aqui é meu STA1 e aqui é meu STA2, né? Qual é aqui meu IP do STA2? Então, IF com FIG -A. Tá aqui, ó, 10.0.0.2. Então, vou dar um ping 10.0.2. Tô conseguindo, beleza? Vou fazer agora aqui. Eu vou pingar de STA2 para STA1, que é o 10.0.1. Opa, errei. Ó, tô pingando, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui na minha máquina real agora. Ó, aqui é meu terminal do meu Arch Linux, beleza? Tô aqui, ó, Carlos em Arch Linux, beleza? Eu vou pingar o meu Ubuntu aqui, ó. Eu não tem nada a ver aqui com minha SDN. Eu vou abrir um outro terminal aqui. Ó, esse terminal aqui não é da minha SDN aqui, não tem nada a ver com o Mininet. Ele é do meu Linux virtualizado no VirtualBox. E aí eu vou fazer o seguinte, eu já peguei o IP dele aqui, ó. Eu vou pingar esse IP aqui é justamente do meu Linux que está virtualizado aqui, não é da minha SDN. Eu vou tentar pingar. Ó, tô conseguindo pingar, né? E aí, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu IP, a minha máquina IPA, ó. Tá aqui, ó, 192.168.102, né? Eu vou tentar pingar agora aqui, ó. Eu vou tentar pingar 192.168.102. Deixa eu ver se é isso mesmo. 192.168.102. Beleza. Vou tentar pingar do meu Linux virtualizado na minha máquina real. Ó, tô conseguindo também, beleza. Agora, e se eu tentar, por exemplo, aqui na minha máquina virtual, né, tentar pingar algum dessas estações aqui do meu SDN? Será que eu consigo? Então vamos lá, ó, ping. Eu já sei que é o 10, ó, por exemplo, 10.0.0.1. Vamos tentar pingar aqui a estação 1. Ping 10.0.0.1. Ó. Eu não consigo, né? Deixa eu botar um limite aqui, ó. -C3. Vamos ver se eu consigo. Ó, não dá certo, né? 3 pacotes foram transmitidos, 0 recebidos, 100% dos pacotes foram perdidos. Por que isso não ocorre? Por que isso ocorre, na verdade, né? Porque uma das características da SDN é justamente essa, é de acoplamento. Você só consegue gerenciar as redes que estão dentro da tua SDN. No caso, aqui na minha, é o que? Eu tenho um AP1, um STA1 e uma STA2, correto? Então, eu só posso, por exemplo, pingar de uma estação para outra. No caso aqui, ó, aqui novamente, ó. Se eu for tentar pingar aqui o STA2, ó, de boa, eu consigo. Por quê? Porque ela está dentro da minha SDN. Mas tudo que tiver fora, eu não consigo, porque ela está... Porque uma das características da SDN é justamente a segurança. Eu não posso ficar pingando uma máquina fora dela, a não ser que eu delimite explicitamente isso. Então é por isso que eu consigo pingar da minha máquina real para
para o meu dispositivo, para minha máquina virtual aqui, que no caso é um Ubuntu, né? Só que dentro do Ubuntu aqui, eu abri um terminal, criei minha SDN. Só que ela está acoplada, é como se fosse uma imagem Docker. Ela não tem a capacidade de ela, tipo assim, sair desse acoplamento e ter contato com a própria máquina virtual que ela está inserida. Isso não ocorre, porque por uma questão de segurança, porque a SDN é justamente isso, é você ter uma espécie de container e você gerenciar tudo que está dentro da sua rede, que por sua vez é controlado pelo controlador, certo? Então beleza, eu vou fechar aqui, né? Agora o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai para os exemplos, né? Isso aqui são os conceitos básicos, né? Eu já havia mostrado isso, mas agora a gente vai mostrar outros exemplos aqui, incluindo o Mininet Wi-Fi. Então eu vou sair aqui, ó. Lembrando que quando eu saio, né, da minha aplicação, o que ocorre? Aqui ele diz que ele está parando os nodes, né? Aí ele remove o módulo de configuração do Wi-Fi, ó, que é justamente aquele módulo lá que eu falei, ó. Esse aqui, ó, o MAC 802.11 HW5. Esse cara aí que é o responsável por justamente fazer com que o Mininet funcione por debaixo dos panos, porque o Mininet ele precisa desse módulo aqui. Isso aqui é um módulo, esse MAC 802.11 HW5. Aí ele dá um killing aqui, ó, ele termina ele para poder acabar mesmo com a aplicação, beleza? Agora eu estou no meu terminal normal aqui do Ubuntu e vou fazer o seguinte, eu vou entrar dentro do meu Mininet Wi-Fi, vou lá na barra Example, aqui está cheio de exemplos, e o primeiro que a gente vai ver é o Mobility. Vamos lá, Mobility, sudo python Mobility. Tá, e o que esse Mobility aqui faz, né? Esse Mobility, basicamente, ele é uma representação do que a gente acabou de fazer aqui agora há pouco, né? Com aquelas estações. Então, eu tenho o meu AP1 aqui, que está meio paradinho, e o meu STA2 e STA1, que ficam trafegando dentro do raio do meu access point. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso diminuir ou aumentar esse raio aí, ó. Deixa eu entrar aqui posso entrar aqui o mousepad, Mobility. O que eu posso fazer? Esse aqui é o arquivo Mobility, né? Esse aqui é sempre uma função que é chamada, né? Geralmente de nome topology, que é a topologia da rede. Aí aqui é que tá, né? Eu tenho aqui alguns métodos e aqui, se eu aumentar ou diminuir isso aqui, ó, por exemplo, se eu botar 8, salvar e novamente executar o arquivo, ó, agora diminuiu o raio, ó, entendeu? Se agora eu fizer o contrário, né? Parando aqui. Agora, ao invés de 8 eu botar, por exemplo, 2, 3, no caso, né? Vou botar 3. Parar aqui. Agora, ó, aumentou tanto que nem dá para aparecer mais aqui o raio. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Então aqui basicamente você pode configurar à vontade. O raio aqui não está aparecendo porque ele é muito grande, entendeu? Ok, outro que a gente pode ver é o Mobility Model. Vou ver aqui. O Mobility Model, ele, né? Eu tenho aqui, na verdade, uma representação melhor do que está ocorrendo na rede, né? Então eu tenho aqui meu access point está parado. E aqui eu tenho as minhas duas estações, no caso, se movimentando ao redor do meu access point, só que de uma maneira mais dinâmica, né, em relação ao Mobility. Outra coisa que a gente pode ver aqui é o MiniEdit, né? O MiniEdit, já mostrei ele, mas não custa mostrar de novo. E também ele tem uma função muito legal que é o seguinte, ó. Isso aqui é um editor para você criar a topologia. O que você pode fazer aqui é o seguinte, você pode ter um access point, né, aqui, ó.
Aí você vai ter aqui as suas estações, né? Estação 1, estação 2. Aí o que você pode fazer é o seguinte: você pode ligar aqui. E aí, na hora de salvar, você pode fazer o seguinte: você pode exportar ele como script. E esse script, por sua vez, é um arquivo Python. Ó, vou botar aqui na minha raiz. Vou botar aqui como topologia. Vou salvar. Se eu for lá na minha... Aqui, ó, topologia. Se eu abrir ele aqui, ó, ele é um arquivo Python. Isso aqui, essa topologia que eu criei, eu posso salvar como um arquivo Python. Quando eu salvo como um script, ele me salva como um script Python. E aí você pode, logicamente, fazer aqui manipulações, né, se você conhecer a linguagem, e ficar à vontade para mexer aqui, né. Uma coisa também interessante, eu não mostrei, vou mostrar agora, que é quando a gente dá o sudo, né, mn Wi-Fi, ele chama justamente esse arquivo aqui, ó, mousepad simple topology. Então, o que a gente tem aqui? Então aqui ele tem uma função topology, né? Aí aqui, ó, ele cria a rede, né? Aí ele chama aqui o método mininet Wi-Fi dentro lá do... É um módulo lá do Python, né? Aí aqui ele cria os nodes, né? Os nós. Aqui, ó, ele cria o access point, né? Ele cria uma variável, chama o método access point. O legal é que aqui você pode manipular da maneira que você quiser. Você pode renomear o access point aqui. O SSD, né, que é o nome da rede, você pode mudar também. O módulo, você pode mudar também. O canal também. Aqui o STA1 e o STA2 é a mesma coisa. Ele chama o método addStation, né? E aí passa aqui o nome dele. E aqui abaixo também tem um método para criar o controle. Logo aqui mais abaixo ele configura os nodes. Ele associa, né? Aqui é a parte do link. Ele associa que o STA1 vai ter uma ligação com a P1 e a estação 2 também vai ter uma ligação com a P1, né? Então, basicamente, duas estações ligadas a um access point que, por sua vez, são controladas por um controlador. Aí aqui ele starta, né, a rede, né, net.build. Aqui ele aciona o controlador, né? E aqui esses aqui são outros comandos que, no caso, chamam o protocolo OpenFlow. Tudo que tem OF aqui é relacionado ao protocolo OpenFlow. E aqui mais abaixo ele dá um run, né, na CLI, e quando você dá um stop, ele chama o método stop, que mostra lá que o módulo, aquele módulo lá que eu falei sobre a arquitetura, ele acaba sendo acionado e parado, porque o mininet Wi-Fi ele precisa obrigatoriamente desse módulo. Então eu vou sair aqui e agora eu vou mostrar sobre o telemetry, né? Outra aplicação, telemetry.py. Aqui basicamente ele vai criar 3 estações. Tem 3 estações, STA1, STA2, STA3, e ela vai me dar justamente os sinais, né, entre essas 3 estações. Então, se tiver algum tipo de interferência, alguma coisa do tipo, ele vai mostrar aqui através desse gráfico. E por fim, né, uma das melhores aplicações, que é o VanetSumo, né? Deixa eu parar aqui. Vou dar um sudo Python VanetSumo. Bom, vamos lá. O que é o VanetSumo, né? Então, os VANETs, né, eles são redes de comunicação distribuída, né, e auto-organizadas, né, construídas a partir de veículos em movimento. Eu vou dar um zoom aqui para ver se eu consigo mostrar melhor. Então, eles são caracterizados justamente por velocidades muito altas, né, e graus limitados de liberdade nos padrões de movimento dos nós. Então, esse sumo aqui ele é utilizado apenas para a mobilidade dos nós. Tem semáforos e tudo,
Só que a parte de rede da comunicação ela é toda feita em cima do Mininet Wi-Fi. Então vamos ver aqui, repare, tudo isso aqui são nós, né? Então repare que tem aqui um semáforo e aqui ele mostra todo o tráfego, inclusive ele mostra aqui também do lado. Eu vou até aumentar aqui, eu vou tirar menos o delay para ser mais rápido. Caramba. Diminuir aqui o delay, vou botar aqui em Fast Standard. Então é isso que basicamente imagine que isso aqui são hosts ou estações e aí eu vou ter lá meu tráfego, né? Eu imagino que o tráfego vai ser justamente os dados que vão estar sendo trafegados ali na rede. Então aqui eles são simbolizados por semáforos, né? Por exemplo, aqui quando eu tenho um tráfego muito grande, eu tenho aqui, na verdade, uma espécie de congestionamento, né? E aí cabe a você criar algoritmos que sejam otimizados para justamente diminuir esse tipo de congestionamento. Isso aqui é um tipo de simulação para demonstrar justamente isso. Em uma rede onde aqui eles estão representados por carros, você tem um tráfego muito grande, vão ter esses semáforos, eles vão ser uma espécie de algoritmos, né? Então vão ter algoritmos que são mais otimizados, outros menos, e por isso ele vai dar essa dinâmica do tráfego, se ele vai ser mais rápido, se ele vai ser mais devagar. E aí tudo aqui é registrado através desse gráfico. Eu acho que deu uma travada aqui agora. Não, tinha apertado pause. Então é isso que é legal aqui, mostra tudo mesmo. Bastante interessante essa simulação aqui. Tudo isso aqui são nós, esses carros aqui são espécies de nós. E os semáforos são justamente simulando uma espécie de algoritmo, né? Se são otimizados ou não, isso é outra história. E aqui é o mapa, digamos assim, da questão da rede, né? Dentro do SDN. E todos esses carros que estão aqui um perto do outro é uma espécie de congestionamento. Basicamente é isso, né? Vou fechar aqui tudo. De simulação. Era só isso mesmo, né? Eu já falei sobre arquitetura e basicamente é isso. Sim, mais uma coisa é que essa simulação, essa que eu mostrei do Vantage, ela foi feita em cima do Mininet. Então tem também outros tipos de simulações com Vantage, só que utilizando NS3. Esse aqui é um projetinho que eu encontrei. Eu não rodei ele aqui, não vou rodar porque eu não configurei nada, mas é uma simulação já utilizando NS3. Nesse caso aqui agora, que eu mostrei agora há pouco, é utilizando especificamente o Mininet, mas tem também aplicações do Vantage Sumo com o NS3. Bom, é isso, né? Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.